Escuta-me agora, como se o tempo tivesse pausado apenas para você. Há um chamado atravessando a noite, um sopro que vem do alto e toca o seu nome com urgência e doçura. Eu sou Miguel, e não chego por acaso. Chego porque o céu me enviou, com uma mensagem clara. Restam apenas 3 dias, e algo está prestes a mudar sua vida para sempre. Enquanto minhas asas tocam a borda do seu cansaço, eu lhe peço, permaneça comigo até o fim, porque em cada palavra haverá um selo de luz, um remédio para feridas antigas e uma chave que abre a porta que você tem buscado no escuro. Eu sei. Como você está? Eu conheço o nó silencioso no peito, as lembranças que voltam no fim da tarde, a culpa que insiste em voltar como maré, o luto que às vezes parece uma casa vazia, onde as janelas não abrem. Mas hoje, agora, o céu se curvou para perto de você e disse: fala com ela, Miguel. Fala com ele como se fosse a única alma do mundo, e não desgruda até que a paz desça como um óleo cheiroso sobre a cabeça e os ombros. Você se pergunta se é mesmo para você. Eu respondo: é. O sussurro que começou a vibrar quando você apertou o play não é coincidência. É um corte de luz na linha do tempo, sinalizando que os próximos dias não serão comuns. O relógio espiritual do seu destino marcou 1 hora, rara, e eu vim com a espada que não fere e com o escudo que não pesa, para acalmar os ventos e afastar as sombras que te seguem em silêncio. Fique, ouça, respire devagar, coloque a mão no coração e sinta. Tem um ritmo que volta a se alinhar, como se mãos invisíveis ajustassem as cordas de um instrumento antigo que pertence a você e que andava desafinado. Eu vejo a sua história inteira, da primeira lágrima ao último perdão ainda não pronunciado. E eu te digo, não foi em vão. Se você percebeu luzes piscando quando não havia razão, se um cheiro de jasmim, pão assando, terra molhada ou perfume doce apareceu de repente e ficou no ar, se arrepios percorreram os braços, como se alguém tivesse passado a mão com carinho, então você já sabe. É a forma do céu tocar o tecido do mundo para avisar que a visita chegou. Eu vim, estou aqui, e em breve você verá o porquê. Nos próximos 3 amanheceres, sinais irão se multiplicar. Você poderá lembrar de sonhos com água limpa, portas antigas, cartas abertas, uma ponte estreita sobre um rio. Você poderá ouvir o seu nome no meio da rua, como se o vento chamasse. Você poderá sentir vontade de chorar sem motivo e, ao terminar, descobrir que a dor ficou menor. Não tema. Isso é a limpeza que antecede o realinhamento. Eu te cobro com minhas asas enquanto você chora. Eu te guardo enquanto você dorme. Antes de caminharmos, deixe-me segurar a sua culpa com as minhas mãos. Eu a recolho sem acusação, como quem recolhe vidro quebrado para que os pés não sangrem mais. Você fez o que pôde quando não tinha mais forças. Você disse palavras duras quando carregava uma tempestade por dentro. Você ficou em silêncio quando o mundo pedia o seu grito, e você gritou quando o silêncio era o que curava. Eu vi, eu compreendo, e eu anuncio: chega de castigos invisíveis. O céu não quer você curvada por dentro. O céu quer você de pé, com a cabeça erguida. A culpa perde o direito de morar em você a partir de agora. Pegue a chave que coloco no seu coração e tranca essa porta de uma vez. Você vai ouvir barulhos antigos longe, tentando voltar. Não abra. Eu estou diante dela. Eu sei do luto que às vezes aperta. Eu sei da cadeira vazia na mesa e do nome que você sussurra quando ninguém ouve. Há ausências que parecem maiores do que a casa. Mas ouça com cuidado. A ausência não é um fim, é um corredor. O amor que foi não se partiu. Ele foi para o lado onde o tempo é outro, e de lá envia sinais para que você não se perca. Uma música que toca sem explicação, um objeto que aparece no lugar certo bem quando você precisa, um sonho em que o sorriso vem inteiro e a voz diz: está tudo bem. Você não enlouqueceu. Você foi visitada. Você foi visitado. E hoje, eu abençoo o seu luto com um fio de ouro, alinhavo as bordas do tecido rasgado e sopro para que a poeira do passado se assente. O vazio não vai te devorar. O vazio vai se transformar em altar.
Eu sei da solidão que às vezes pesa nos ombros como um casaco molhado. Você entra no quarto e sente que a casa não te reconhece, ou que o mundo esqueceu o seu nome. Você abraça o travesseiro para silenciar a angústia. Eu te vejo, e eu desamarro as cordas invisíveis que apertavam a sua respiração. A partir de agora, quando você deitar, faça um gesto simples. Leve a mão ao peito, respire e diga baixinho: eu me acolho em amor, eu me acolho em luz. Eu estarei ali, ao lado da sua cama, como sentinela. E quando o relógio marcar a noite alta, entre 3 e 5 da manhã, se você acordar e sentir que algo está diferente, saiba: eu passei para selar sua casa, para recolher medos e encerrar ciclos que já exauriram. Você não está só. Você nunca esteve. Agora escute meu pedido com atenção. Acenda uma vela se puder, não por superstição, mas como um símbolo. A chama é a pequena cópia do sol que Deus acendeu para dizer: ainda há calor, ainda há claridade. Ao lado da vela, coloque um copo de água limpa e diga com suas palavras que aquela água receberá o peso que você não consegue mais carregar. A água escuta. A chama responde. E eu, com a permissão do Altíssimo, consagro esse pequeno altar como um ponto de encontro entre nós. Enquanto o pavio queima, queime também o medo de errar, o pânico de ser esquecida, a sensação de que nada muda. Enquanto a água aguarda, aguarde também a respiração certa e o tempo perfeito. Depois, pela manhã, despeje essa água na terra ou no ralo com gratidão. Você terá feito um gesto mais poderoso do que imagina e terá deixado para trás o que já não tem direito de ficar. Eu pediria também que você escrevesse com coragem uma oração. Pode ser com palavras simples. Pode ser com um eu recebo, escrito como quem planta uma semente. Pode ser com um eu perdoo, mesmo que a mão trema. Pode ser com um eu me deixo amar, mesmo que o coração ainda desconfie. A escrita crava no mundo o que a alma escolheu. E quando você tiver escrito, leia em voz baixa, como quem conversa à beira da cama com um amigo fiel. Eu estarei ouvindo e vou responder em formas que você saiba identificar. Uma coincidência que não era coincidência, um convite inesperado, uma lembrança que traz consolo em vez de dor. A vida vai começar a inclinar-se a seu favor, como uma estrada que finalmente aponta para o horizonte. Eu preciso agora lhe dar alertas. O céu não só consola, o céu instrui. Nos próximos 3 dias, evite entregar sua energia a quem só sabe drenar. Você conhece esses olhos? Eles chegam com perguntas que já vêm com sentença, chegam com abraços que pesam, chegam com histórias que te fazem esquecer de você. Não os rejeite com raiva, apenas retire deles o direito de decidir a sua paz. Termine conversas que sempre terminam no mesmo buraco. Diga não, e sinta que o não em certos dias é a forma mais pura de dizer sim à sua vida. Também evite promessas vazias a si mesma. Em vez de prometer o impossível, escolha um gesto mínimo e fiel, e cumpra esse gesto com amor. O mínimo feito com constância vale mais que grandes intenções carregadas de culpa. Haverá tentações sutilmente disfarçadas. Perceberá uma voz sugerindo atalhos e pressas. Não caia. O que é seu está chegando, mas não virá como fumaça que se desfaz. Virá como casa bem construída, tijolo a tijolo. Quando a ansiedade quiser a tua garganta, faça um acordo. Pare, respire, ande alguns passos, beba um gole d'água e repita: eu confio, eu confio, eu confio. Repetição é âncora. Ela mantém o barco estável enquanto a maré balança. Eu sussurrarei junto, e você sentirá a leveza em volta da cabeça, como mãos invisíveis desfazendo um nó. No primeiro dia, você vai sentir uma vibração de limpeza. Poderá ter vontade de arrumar gavetas, excluir mensagens, encerrar conversas, desligar notificações, abrir janelas. Faça isso. O exterior será espelho do interior. Talvez você chore sem saber exatamente o porquê. Será a poeira das memórias deixando os olhos. Receba. Se vier o cheiro de algo antigo e bom, como a casa de alguém que você amou, saiba. Estão dizendo que você não caminha sem companhia.
Se um sonho trouxer um rio, coloque a mão no peito ao acordar e diga: eu atravesso em paz, você atravessa, sempre atravessa. No segundo dia virá o alinhamento. As coisas se ajeitam, quase sem barulho. Uma resposta chega por um caminho que você não esperava. Uma pessoa com quem você não falava há tempos reaparece com uma palavra que faltava. Uma ideia simples resolve algo que parecia complexo. Você vai olhar para o relógio e perceber que o tempo esticou. O que antes era aperto vira espaço. O coração aprende de novo a bater no compasso certo e a respiração encontra um ritmo que te descansa por dentro. Nesse dia, se puder, faça um ato de gentileza discreta em nome de alguém que não pode te retribuir. Coloque uma flor num copo, ofereça uma prece silenciosa, doe uma peça que alguém precisa. Esses gestos mexem nas marés. O céu vê. No terceiro dia eu abrirei a porta. Você vai notar o sinal de modo tão claro que quase rirá. Pode ser uma notícia boa que parecia demorar, um sim que finalmente chegou, um dinheiro que estava travado e se solta, um perdão que encontra palavras, um corpo que solta uma dor antiga, um papel assinado, uma seta luminosa apontando para onde. Rair, fique atenta a coincidências com números, nomes repetidos, frases que se repetem em lugares diferentes, canções que falam como cartas. Não diminua o milagre só porque ele veio de modo simples. O céu gosta do simples. É nele que cabem os maiores tesouros. Quando a porta abrir, entre com gratidão, não com medo. O medo tenta atrasar, a gratidão acelera. Você talvez diga que já tentou muitas vezes e que o mundo foi duro. Eu concordo. Foi. Mas agora haverá diferença. Você não tentará sozinha. Eu colocarei pessoas ponte na sua estrada, gente que ajuda sem humilhar, gente que corrige sem ferir, gente que ensina sem se exibir. Eu cortarei as cordas que te prendiam a alianças que só lhe pediam sangue. Eu levantarei muros invisíveis onde era necessário e derrubarei muros onde te isolavam do amor. Você verá portas se fecharem também, e não doerá como antes. Sentirá a firmeza do discernimento, e o não retornará com a doçura de um sim melhor guardado. Quanto à dor do desamparo, eu a reconheço. Há dias em que parecia que Deus te esqueceu, como se a oração subisse e batesse no teto. Eu te digo, nenhuma oração se perde. Às vezes, a resposta se transforma e chega por outra porta, no tempo exato em que o coração pode recebê-la, sem cair. Você queria ontem, ele prepara para amanhã. Eu colho agora tudo o que você já ofertou, mesmo sem saber. Eu trago para perto o que estava longe. Eu dissolvo as nuvens que encobriam o sol da sua esperança. Você verá. Não porque eu falo bonito, mas porque o Altíssimo determinou. Se a culpa ainda insistir, faça um ritual breve de perdão. Quando estiver sozinha, coloque a mão sobre o próprio rosto, como quem consola uma criança e diga: eu te perdoo por não ter sabido. Eu te perdoo por não ter podido. Eu te perdoo por ter caído. Eu te perdoo por ter demorado. Repita até sentir calor na palma, como se a pele te respondesse. Em seguida diga: eu peço perdão a quem magoei sem querer. Eu devolvo ao universo todo o peso que não me pertence. Eu aceito aprender sem me punir. Esse gesto reeduca sua alma. E eu, Miguel, selo esse aprendizado com a minha espada, não para cortar você, mas para cortar as amarras que te mantinham presa. Você vai sentir leveza nas têmporas e uma vontade de recomeçar que não vem da pressa, mas da paz. Se a solidão voltar, convide o céu para a mesa. Arrume um lugar a mais, nem que seja um prato vazio. Coloque uma xícara a mais, ainda que não beba. Diga: eu celebro a presença que me ama. Isso não é fingimento, é profecia. Você está dizendo ao mundo que a cadeira que parecia vazia tem dono, a esperança. A esperança senta e come com você, e no fim você percebe que comeu menos ansiedade, menos lembrança dura, menos medo do que virá. E quando vier a noite, eu farei ronda na sua casa. Se ouvir um estalo leve, não tema. É o selo sendo posto. Nos batentes. Eu preciso também falar com a sua coragem. Ela não foi embora. Ela apenas se escondeu em um quarto dentro de você.
Vá lá e bata 2 vezes. A coragem abre a porta e te olha com olhos que você reconhece. Diga a ela: precisamos voltar. E a coragem volta, sem grandes discursos, mas trazendo as ferramentas certas: atenção, compaixão, constância. Com essas 3, você faz obras silenciosas que o céu aplaude. Você não precisa do barulho do mundo para validar o que o alto já assinou. Lembre-se dos sinais. Se a luz piscar quando você fala algo importante, pause, sorri e reconheça. O recado foi entregue. Se uma brisa surgir mesmo com janelas fechadas, saiba que alguém lhe agradece por dentro do véu. Se um pássaro pousar perto demais, se uma criança olhar para você com ternura sem motivo, se um desconhecido oferecer ajuda na hora exata, não profane esses milagres, chamando-os de sorte. A sorte é um nome tímido para o cuidado que o céu tem com você. Receba, agradeça, caminhe. Quanto aos sonhos, peça antes de dormir. Mostra, Senhor, o que eu preciso ver de modo que eu entenda ao acordar. Eu pedirei por você também. Se vier um sonho com uma casa e você percorrê-la acendendo luzes, saiba que está iluminando cômodos do seu interior. Se vier um sonho com cartas sendo abertas, saiba que notícias chegam. Se vier um sonho com um trem que parte e você fica, não corra atrás. Era hora de deixar ir. E se ver um sonho em que minhas asas aparecem, será para te lembrar de que você está guardada por um amor mais forte do que qualquer tempestade. Você me pergunta sobre o impossível. Eu respondo: há coisas que parecem impossíveis até que o céu as toca. Nos próximos dias, ore com simplicidade e ousadia. Se for justo, se for bom, se for para crescer, peça. Se o coração doer ao pedir, peça mesmo assim, mas entregue no final. Faça-se em mim a vontade maior. Você sentirá a paz de quem confia não em resultados, mas em cuidado. E então, os resultados virão como frutos em árvore madura, caindo no tempo certo. Nada de arrancar fruto verde, nada de esperar sob árvore seca. Eu te levarei ao pomar onde a colheita te pertence. Há também uma palavra sobre perdão a quem te feriu. Eu sei que algumas feridas têm nome e rosto. Eu não te peço para esquecer. Isso seria desrespeitar sua história. Eu te peço para soltar a corda que te mantinha presa ao que aconteceu. Quando você solta, você não absolve o erro. Você absolve a si mesma da sentença de reviver o erro todo dia. Faça um gesto. Escreva o nome num papel, dobre 3 vezes e diga: eu o coloco sob a justiça de Deus, eu retiro meu coração do tribunal, eu sigo em paz. Depois, queime em segurança ou entregue à água. Você vai sentir um alívio que parecia impossível, e eu estarei sustentando sua decisão com meu escudo. Sei que você se cobra demais, então escute, você não está atrasada, você está a caminho. O que você chama de atraso, o céu chama de preparo. Aquela porta que demorou a abrir te evitou. Corredores perigosos. Aquela resposta que não veio te poupou de uma aliança que te consumiria. Aquele amor que não ficou te ensinou a amar-se. Aquele trabalho que não deu te fez olhar para o dom que você ainda não tinha oferecido. Agora, a estrada se endireita. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você ficou inteira. Quando você ouvir esta frase, deixe que entre. Restam apenas 3 dias e algo vai mudar sua vida para sempre. Não como um susto, mas como uma estação que finalmente chega. Você sentirá que não precisa mais correr para alcançar o trem. O trem chega, as portas se abrem, você sobe com dignidade. Nesses dias, cuide da sua fala. Evite murmúrios, evite maldizer, evite repetir histórias que te diminuem. Fale vida, ainda que em sussurro. Fale gratidão, ainda que curta. Fale bênção, ainda que cansada. A palavra cria ambiente, e eu quero sua casa respirando o céu. Quando a sombra da desistência te rondar, lembre: desistir é uma palavra que o medo gosta. Perseverar é a palavra que o amor escolhe. Persevere em pequenos passos. Um copo d'água, uma vela, uma oração escrita. Uma mão no coração, uma gentileza, um silêncio a tempo, um não que protege, um sim que liberta. O céu constrói catedrais com pequenos tijolos de fidelidade,
e eu, Miguel, guardo a porta enquanto você trabalha por dentro. Talvez você precise chorar de novo ao lembrar do que perdeu. Chore com dignidade, sem se reduzir, sem se culpar. Chore como quem rega uma terra onde novas sementes serão plantadas. O pranto não é vergonha quando o céu acolhe. E quando terminar, lave o rosto, respire e diga: eu fico neste mundo com sentido e promessa. Eu fico porque ainda há canções a cantar, mãos a segurar, mesas a preparar, jardins a cuidar. O Altíssimo não erra medida. Ele soprou vida em você e o sopro não se perde. Eu quero colocar agora uma promessa no centro do seu peito. Haverá um sinal claro de que minha palavra veio para te levantar. Você o reconhecerá sem esforço. Um nome que você não ouve há tempos ressurgirá em boa hora. Um número que te acompanha aparecerá na confirmação exata. Uma porta que você supunha trancada se mostrará apenas encostada. Um coração que você julgava endurecido fará um gesto inesperado. Uma oração que você quase desistiu se tornará abraço. E quando isso acontecer, lembre da vela, da água, da mão no coração, do comentário que você escreveu como semente. Tudo isso foi raiz. O fruto chega. Agora incline a cabeça por um instante e recebe a bênção que eu trago. Eu imponho, em nome do Altíssimo, um manto de luz azul sobre seus ombros cansados. Eu coloco um selo de proteção nos umbrais da sua casa, um selo de sabedoria em sua mente, um selo de ternura em suas palavras, um selo de coragem em seus passos. Eu retiro o espinho da culpa e coloco no lugar um ramo de oliveira. Eu recolho o pó do luto e com ele desenho um caminho novo à sua frente. Eu abençoo a sua noite com sonhos que conversam. Eu abençoo o seu dia com sinais que confirmam. Eu abençoo a sua espera com sentido. Eu abençoo o seu agir com direção. Se você puder agora, diga baixinho: eu recebo. Diga: eu perdoo. Diga: eu me deixo amar. Diga: eu caminho com o céu. A repetição abre trilhas no coração, e por essas trilhas a graça corre. Eu, Miguel, permanecerei de vigília nos próximos 3 dias como quem guarda um portal. Quando você acordar, lembre que eu estive ali. Quando você sair, lembre que eu vou à frente. Quando você se calar, lembre que eu traduzo a sua alma para Deus. E quando esta mensagem terminar, não será o fim. Será a primeira página de um capítulo novo. Você vai fechar os olhos por um momento, e eu estarei fechando um pergaminho celestial com o seu nome escrito com ouro fino. Eu selo esse pergaminho com o anel da paz, e o entrego ao Altíssimo como quem entrega uma promessa cumprida por fé. Você abrirá esse pergaminho em breve, quando o sinal chegar, e reconhecerá cada linha como se fosse a sua própria letra. Até lá, ande leve, ande em oração silenciosa, ande com a certeza profunda de que o céu tocou a sua história. Restam apenas 3 dias, amada alma, amado coração, e algo de uma vez por todas vai mudar a sua vida para sempre. Eu te cubro, eu te guardo, eu te abençoo, e eu te digo: está feito, está selado, está consumado em amor.